conseguiram fazer, punir golpistas, né, para reafirmar a democracia. Mas, olha, se a extrema-direita que tivesse tido uma vitória, ela estava soltando fogos, fazendo festa, não sei o quê, destilando ódio. Houve no Brasil hoje uma certa compenetração, né? Olha, aconteceu algo muito importante, mas melhor mesmo é que nunca mais aconteça, que a gente nem precise mandar um ex-presidente para a cadeia, para que a gente nem precise passar por novas tentativas de golpes. Então, há uma certa sobriedade que reflete isso, né? Bom mesmo é que a gente não tenha mais necessidade de passar por isso. É isso aí, ninguém aguentava mais, né? Vou passar a palavra para o Miola aí, antes de embarcar o nosso querido Cacai. Diga, Miola. Boa noite mais uma vez para vocês. Eu acho que o Florestan e a Tereza já abordaram o tema. Vocês querem chamar já o Cacai para a gente explorar um pouco? Vamos, ele está aqui na sala de espera, a gente não sabe do tempo dele. Boa noite, grande querido Cacai, né? Sextou, né? Então conta para ele, sextou bem, né? Essa sexta-feira. Bem-vindo aqui à TV 247, uma alegria falar com você, Cacai. Boa noite, Cacai. Você está com o seu microfone fechado. Tá sem áudio, Cacai. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, gente? Boa noite. Alegria. Boa noite, Cacai. Você vê que coisa incrível, Cacai. Você está aí em Paris, o Léo está, acho que em Pequim, né? Não, estou em Xangai. O Miola no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Tereza em Brasília e eu em São Paulo. Né? Realmente, agora estou em Londres. Eu saí de Paris e fui para Londres. Nem fui no lançamento da Tereza, que eu queria muito ter ido. Mas é uma alegria estar falando com vocês. Eu estava no meio de uma reunião, subi aqui rapidamente para poder ter a alegria de falar com vocês aí nesse dia ainda histórico, né? Esse momento tão importante aí para todos nós. O Cacai, lutamos muito para chegar a esse dia, hein? Você muito, muito, muito também. Então, parabéns. Foi interessante, Léo, porque ontem eu tinha um compromisso, mas evidentemente deixei para poder acompanhar o julgamento. E durante o acompanhamento do julgamento, na hora que eu fui ver meu telefone, tinha mais de 2.000 mensagens. Imagina. Incrível, que as pessoas comentando exatamente isso, que luta, que luta, que luta. E eu tive uma coisa até interessante, né, Florestan? Que no dia 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia, eu escrevi um artigo dizendo que no começo de dezembro a gente julgaria esse processo. Vários amigos meus me criticaram, Cacá, é impossível. Não é impossível, não. Eles têm um réu preso. Tem conta, até falei com o Dino, com o ministro Flávio Dino, no meio do julgamento, pessoas questionando a questão do tempo. Existe uma prioridade absoluta para quando tem um réu preso. Então, o julgamento ocorreu na mais assim, absoluta tranquilidade que podia ocorrer. Nós vamos ter agora ainda, do meu ponto de vista, 40 dias até terminar tudo e poder prender essas pessoas. Em 40 dias, você acha que sai o acórdão, os recursos são apresentados, os embarques declaratórios são apresentados e julgados para começar a execução penal em dezembro? Tereza, o que acontece? É isso que a nossa comunidade pergunta o tempo todo. Que dia que nós teremos Bolsonaro na cadeia? Hoje os acordos saem muito rápidos, porque estão todos prontos, os votos estão prontos. Não tem discussão. Antigamente era uma batalha para publicar um acordo. Então, esse acordo pode ser publicado em 20 dias. Em publicando o acordo, há uma apresentação de embargo de declaração, que é um instrumento que existe para fazer mudanças quando tem obscuridade, quando tem omissão ou contradição. Não muda o julgamento em regra, raríssimo. Não vai mudar isso. Então, o ministro pode apresentar o julgamento na próxima sessão. Daqui a 20 dias sai o acordo, por hipótese, a não ser que tenha alguma questão que eu desconheça. E aí é apresentado os embargos, 5 dias, e o ministro apresenta os embargos na próxima sessão para julgamento. E aí tem uma coisa que é importante, Léo, que no julgamento do senador lá de Brasília, quando foi apresentados os terceiros embargos, o senador Luiz Estevam, o ministro Toffoli, em plenário, falou: olha, esse embargo é puramente procrastinatório, não tem mais o que declarar de omissão, obscuridade ou contrariedade, vou decretar aqui
o trânsito em julgado antecipado. E aí saiu a ordem de prisão. Então, hoje, o que nós vamos ter, já que teve somente uma decisão absolutória que não cabe embargos infringentes, o acordo pode sair em 20 dias, 30 dias no máximo, e aí nós teremos os embargos que serão julgados quase imediatamente, e não vai ter segundos embargos. Nós não vamos ter possibilidade dos segundos embargos, só se tiver uma novidade muito grande. Eu estou vendo os advogados, estão no papel deles, eu reconheço, a defesa tem que ser a mais ampla possível. Não, nós vamos questionar isso plenário. Não existe isso, gente. Daqui a 40 dias, julgou os primeiros embargos declaratórios, decretou imediatamente o trânsito em julgado, ainda que tenha um segundo embargo, procuratório e tal. E aí é cumprimento de pena. É cumprimento de pena, é papuda, não tem saída. Entendeu? É o que eu tenho. Papuda mesmo, Cacai? Você fala, é papuda ou quartel domiciliar? Não, veja bem. Como é que funciona? Vamos lembrar o Collor, vamos lembrar o Maluf. Eles são condenados, recolhem ao presídio. O Collor foi para o presídio, optou, pode optar para ficar perto da família, optou para ir no presídio lá de Maceió. Aí, depois que chegou, os advogados entram com pedido de domiciliar, se for o caso. O Bolsonaro, eu não conheço muito a situação dele. Outro dia eu vi uma cena que eu fiquei perplexo. O Valdemar saindo da casa dele, o jornalista, muito inteligente, eu não sei quem foi a menina, queria até resgatar para homenageá-la, perguntou: e como é que ele está? O Valdemar disse: muito ruim, quase morrendo, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo e tal. Então ela perguntou assim, olha só, Floresta, ela perguntou assim: quer dizer então que se ele tiver, se for elegível, ele não pode candidatar, ele não consegue candidatar, de tão ruim que está a saúde dele. Aí o Valdemar falou assim: não, ele está ruim porque ele está condenado. Se por acaso ele for elegível, ele pode candidatar, que ele está bem, não tem nada de saúde e tal. É uma coisa inacreditável, uma piada, né? Agora, como é que funciona isso na prática? Ele vai para a cadeia, ele vai para a papuda, aí vai ter uma discussão sobre a questão dos militares, generais, se vai perder a patente, se é só depois no STM. Eu não gosto de aposta, mas eu fui à posse da ministra Elizabeth, que eu achei sensacional. Uma mulher presidiu o STM, ela é muito minha amiga, eu respeito muito ela. E lá, nesse dia da posse dela, houve uma discussão sobre que o STM é que deveria decretar a perda das patentes. Eu entendo que o Supremo poderia ter decretado, assim como ele decretou a perda dos cargos de 2 dos réus, você se lembra, que foi ontem. Bem, então, o Bolsonaro condenado, a regra é essa, porque só existe prisão especial, gente, até o trânsito em julgado. Acabou o trânsito em julgado, não existe prisão especial. É privilégio? Não é não, está na lei, é assim que funciona. Agora, ele vai para a papuda e aí os advogados vão fazer um pedido para ir para domiciliar. A regra, Tereza e Miola, que é interessante a gente pensar isso, é o seguinte: eu até tenho tentado escrever dizendo da importância desse momento agora para discutir o sistema penitenciário brasileiro, que é a minha grande preocupação desde que eu fiz direito. Porque aí eles vão mandar ouvir os médicos do presídio. Os médicos do presídio não vão ter coragem de dizer: não, aqui a gente não tem condição, não. Eles não vão dar o tanto que é falível e miserável o sistema penitenciário. Eles vão dizer: não, nós temos condição de cuidar. Aí manda para os advogados novamente. Os advogados, claro, vão trazer os laudos de médicos conhecidos, que provavelmente são médicos que são advogados, são médicos de metade dos ministros supremos, porque quando a pessoa tem esse trânsito que nós, a burguesia brasileira, temos, nós temos os mesmos médicos, nós falamos com os mesmos advogados, é assim que funciona o Brasil. É uma patotinha pequena. E aí, evidentemente, o ministro vai estar lá e recebe 3 ou 4 médicos do Einstein, do Sírio, e ele, aí, com responsabilidade, se for um laudo sério, ele vai determinar a prisão domiciliar. O que eu acho que é importante, nós todos que temos acesso, vocês é que são pessoas que têm capilaridade e credibilidade, é dizer o seguinte: então vamos questionar o sistema brasileiro como um todo. Quantas pessoas estão na situação do Bolsonaro, ou muito mais grave, e que não têm direito à prisão domiciliar, que não têm direito à tornozeleira, que estão morrendo no presídio? É muito interessante a gente poder fazer essa discussão agora, entendeu, Tereza? Não, e tem uma questão que eu acho que é importante que você está tocando, que é o seguinte: o Bolsonaro, se for cumprir prisão domiciliar
em Brasília, pelo que eu entendi, ele mora numa casa alugada e paga com os recursos do partido, do PL. Ou seja, ele ficaria numa prisão que custa muito, né, por os cofres do PL, com dinheiro público, né? Fica ali uma situação meio estranha. Mas, de qualquer maneira, eu te pergunto o seguinte: os comentários, né, que a gente tem dentro dos quartéis é que os militares não querem o Bolsonaro cumprindo pena dentro do quartel, mesmo porque pode virar ali um centro de pessoas que são ligadas a ele e criar problemas ainda maiores para as Forças Armadas. Ele pode ir ou para a Polícia Federal ou para a prisão domiciliar. De qualquer maneira, ele vai ter que passar um tempo numa cadeia, né? Quer dizer, não dá para ele já ir direto para uma prisão domiciliar. Ele vai ter que ter pedido médico muito bem justificado, não é isso? É exatamente isso. Eu nunca vi uma condenação que já manda a pessoa para a prisão domiciliar, salvo se daqui para o julgamento dos embargos ele tiver um grande problema de saúde que impeça ele de ir para a prisão. Mas, rigorosamente, o que tem que ser feito agora é a discussão sobre a pena da patente. Porque, assim, é só você ver o caso do Collor. O Collor foi condenado. No dia que foi decretada o trânsito em julgado, ele foi imediatamente para o presídio. Ele é ex-presidente como o Bolsonaro. Agora a gente tem a discussão pelo fato dele ser militar. Nós temos três generais. Quantos dias o Collor ficou na cadeia? Eu não sei, eu não acompanhei. Foram 2 dias. 2 dias, por mais do que 2 dias. Eu tenho a impressão que foi mais, porque teve uma discussão sobre a questão médica. Eu não sei. O que a gente tem, o que eu acho que a gente tem que fazer, que para mim o que interessa é ele estar condenado, ele cumprir pena, se é na papuda, ele não pode ter uma coisa diferenciada. A grande discussão que interessa agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando aconteceu o 8 de janeiro, eu voltei para Brasília, conversando com os ministros, aquela confusão toda, Polícia Federal. 2 dias depois, 3 dias, eu recebi o telefonema de um parente meu lá da minha querida Patos de Minas. Pessoa que eu não falava há muito tempo. E ele falou comigo assim: Cacai, você tá bom, senhor? Eu falei: tô bom. Você lembra da fulana? Não vou dizer o nome dela. Da fulaninha? Eu falei: lembro demais, velho. Você acredita que ela está presa? Ela é idosa e está presa, sofrendo demais da conta. Eu já imaginei, sabia que é um pessoal de direita. Eu falei: é mesmo? Ela é idosa? Ela foi presa num asilo? Aí eu falei assim: não, ela foi presa dentro do Supremo, você acredita? Aí eu falei: nossa, e como é que está a vida dela? Uai, a gente não pode visitar ela falou que a comida é muito ruim, que para ir no banheiro tem uma fila enorme. E aí eu falei para ele assim: uai, então é tudo aquilo que eu comentava e criticava 20 anos atrás da situação dos presídios, e vocês falavam que era conversa de mimimi de quem mexe com direitos humanos. Ele falou assim: uai, você sabe que é mesmo? Então, assim, isso reflete, no meu ponto de vista, uma oportunidade ímpar que a gente tem, que a ultradireita, a esquerda foi para a cadeia e não arrumou nada. Não mudou nada. O Márcio, meu querido amigo, grande advogado, foi que aprovou esse regime diferenciado, que para mim é um horror. Impede a pessoa de ter contato com outras pessoas, é uma coisa horrorosa. A esquerda, em regra, ela é muito punitiva, gente. É só ver as leis que nós aprovamos, a forma com que trata o sistema penitenciário. Então, agora, nós vamos ter uma oportunidade única. A pergunta é assim: Bolsonaro vai para a prisão domiciliar? Se tiver direito, ele irá. E acho que, se for verdade. Cai, deixa eu fazer uma intervenção aqui para pedir uma coisa. Muita gente aqui no nosso chat é uma discussão sobre o que tem direito um ex-presidente. Aqui se fala tudo, se for a formação de quadrilha, não tem cela especial e tal. Explica aí, à luz da lei, o que a lei diz sobre presidente, ex-presidente. Transitado em julgado, ele é um cidadão que não pode ter privilégio. Ele, enquanto tiver... Por que o Lula foi para a Polícia Federal? Porque o Lula era uma prisão preventiva, o Lula não tinha condenação definitiva. Se o Bolsonaro, evidentemente, antes de uma prisão preventiva, antes de uma prisão definitiva, ele tem direitos... Por exemplo, o advogado
que for preso, antes de transitar o julgado, ele tem prisão especial. Você tem uma série de qualificações de pessoas que têm prisão especial. Transitou em julgado, as pessoas têm que cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal determinou. O exemplo melhor que eu posso dar para vocês é do Collor, que é ex-presidente da República, e foi para o presídio. Se ele saiu rápido ou não, isso eu não me lembro. O Maluf, que foi governador de São Paulo durante muito tempo, foi para Papuda. Ficava preso numa ala que chamam de ala especial, mas que é uma cadeia. O Brasil é tão diferente que o Luiz Estevão, senador da República, quando foi preso, ele fez um acordo, que para mim foi uma coisa extremamente correta, e fez uma ala um pouco mais, eu diria, humanizada na Papuda, que é onde ficou o Zé Disseu, que é onde ficou o pessoal do Mensalão, que é onde ficou o Genuíno. Assim, ali é o mínimo que todos os presídios deveriam ter. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo, a minha visão, na forma que eu analiso, transitou em julgado, vá cumprir pena no sistema penitenciário brasileiro. E a tal sala de Estado Maior que se fala? Sala de Estado Maior, depois de transitar de julgado, não tem direito. Por exemplo, o general Braga Neto está numa sala de Estado Maior dentro de uma ala militar. Não é privilégio, ele tem o direito por lei. É assim que se definiu. Transitou em julgado, ele vai perder a patente e sair de lá. É assim que funciona. Vai para o estabelecimento prisional comum. É claro, é o cidadão que vai cumprir pena. Aí, por isso é que eu digo, meu, que é uma chance que o Brasil tem, que a direita nesse ponto é muito mais organizada do que a esquerda. É a chance que o Brasil tem de discutir o sistema penitenciário brasileiro. É o telefonema que eu recebi no dia 10 de janeiro, que um primo meu lá do interior falou: ô, Cacá, está bom, senhor? Você lembra da fulaninha? E começou a contar, inclusive, até uma coisa desagradável, que ela falou assim: e eu não estou conseguindo falar com ela, que tem tanta gente presa que não tem como carregar a bateria. Eu falei: mas como? Ela tem celular dentro do presídio? Eu falei: vou ter que contar para o Dino. O Dino era minha justiça. Eu falei: olha, é uma situação danada, porque... Então, o Brasil é muito diferente. Esse é um momento interessante, além, evidentemente, do meu ponto de vista, de nós estarmos dando um exemplo. Vocês devem ter visto hoje a matéria do New York Times, fazendo a comparação de como os Estados Unidos não fez nada no golpe da invasão do Capitólio, como é que nós estamos agindo bem. Tudo isso é uma coisa interessante para ver como o Brasil está amadurecendo, todos nós estamos escrevendo sobre isso, mas, além disso, agora é uma hora de ver o seguinte: quer dizer, então, que o ex-presidente da República chega lá, a cadeia é muito dura, ele vai para casa. Se estiver doente, tem que ir para casa, tem os motivos de ir. Se não tiver cadeia, o general fortão da vida lá desse que está sendo preso, Braga Neto, aquele outro, qual é o motivo dele ir para prisão domiciliar? Nenhum. Não existe. Vai para a cadeia, vai para Angu, vai para... Eu falo isso com prazer? Nenhum. Eu falo isso porque tem que cumprir a lei. Nós estamos vivendo, aparentemente, numa república. Cada vez mais eu tenho que acreditar nisso. Então, sabe, Cacai, sabes que desculpa te interromper. Não. Mas sabes que no dia de hoje, a Folha de São Paulo fez um editorial, ao invés de celebrar o acontecimento inédito e histórico do dia de ontem, né, ela dedicou esse editorial a defender a dignidade. Nunca defendeu a dignidade para os mais 600 mil apenados do país, muitos deles presos em prisões preventivas por baixo potencial de gravidade dos crimes cometidos e amontoados em verdadeiras masmorras. Mas a Folha de São Paulo, no dia de hoje, faz um editorial que foi exatamente para criticar as penas que foram atribuídas ao Bolsonaro e propor que ele seja preso em prisão domiciliar. Isso não existe. Hoje. Eu sei disso. Não, estou apenas te dizendo. Não, é muito interessante. Da Folha de São Paulo de hoje, que é uma coisa extremamente absurda que vai na contramão dessas coisas. Inclusive, se você me permite, eu tenho ainda um compromisso profissional aqui hoje, mas tem uma coisa, Tereza, que eu queria muito ressaltar, que é a questão da pena. O Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age quando provocado. Por exemplo, o doutor
Aras não denunciou o Bolsonaro pelos 200 mil pessoas que morreram. Morreu 700, 200 mil, eu acho que a responsabilidade era dele, ele não denunciou. Se o Ministério Público quer ser inerte, acabou. O Poder Judiciário é um poder inerte, não faz nada. Desta vez, quem é que escolheu os crimes? Isso é importantíssimo que a gente bata nisso. Já falei isso para o Léo mais de uma vez. Quem é que escolheu os crimes que foram denunciados, os golpistas? O Ministério Público Federal. 5 crimes, com penas mínimas altas. Esses 5 crimes, o Supremo tinha 2 opções. Ou absolvia, que seria um escárnio, um escândalo, ou condenava. E aí está o X da questão, Florestan. Se você condena no Brasil, tem uma súmula que diz que você não pode dar pena menor que a mínima. Por isso é que aquela mulher que a direita inteligentemente disse que tinha sido presa por causa do batom, não, ela foi presa porque ela foi condenada a 5 crimes. Aí você soma as penas mínimas, vai dar 13 anos, 14 anos. O Bolsonaro, o Alexandre foi muito técnico com ele. Se fosse um juiz um pouco mais duro, Bolsonaro teria pegado 32 anos de cadeia. Por quê? Porque ele, como líder, existe uma série de motivos, é só prestar atenção no voto dele, ou ouvir ou ler. Então, as penas altas, meu, é bom que a Folha de São Paulo pense nisso, são porque os crimes que o Ministério Público optou por denunciar, e aí o Supremo tinha que julgar, são crimes de penas muito altas, e que somadas dão esse absurdo. 27 anos de cadeia, eu acho escândalo. Eu acho escândalo que está dentro da lei, que é o mínimo que podia fazer. Agora, como é que tu avalias, Cacai, o clima dentro do Supremo com o ministro que absolveu o Bolsonaro, o ministro Luiz Fux, e numa atitude claramente anti-institucional pela forma que ele fez e o conteúdo do seu voto? Olha, eu sou advogado, 70% dos meus processos estão no Supremo. Então, eu sou um cara muito franco, mas piso em ovos para algumas questões. Eu escrevi sobre isso num artigo que saiu hoje, dizendo que o voto é incompreensível. Até não faço crítica. Ele é um juiz muito duro, sempre foi. Você tem que respeitar. O Supremo como um todo está muito duro. Mas a contradição dos votos dele, quando ele condenou mais de 400 pessoas pelos mesmos fatos, sem questionar a competência da primeira turma, sem questionar a competência do Supremo Tribunal, é incompreensível. Então, eu vou te dizer uma coisa. 3 pontos foram importantes para esse julgamento ser rápido como foi e ser da forma que foi. Claro, a gravidade da situação, o fato de ter um general preso obrigatoriamente faz com que o processo tenha prioridade absoluta. Quando você tem um réu preso, a prioridade, eu falei até isso com o ministro Dino no dia do julgamento. Eles estavam reclamando que foi muito rápido. É obrigação ser rápido, a lei e a jurisprudência diz. Mas, além disso, eu conversei muito com pessoas ali dentro e mesmo com pessoas que estão perto dali. Os fatos do Eduardo Bolsonaro levaram o pai para a cadeia domiciliar. O principal fato da prisão do domiciliar do Bolsonaro é o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que ainda hoje está fazendo absurdos por aí. Só não está preso, no meu ponto de vista, porque sabe que os Estados Unidos não daria extradição. Outro dia até ouvi ele dizendo, não, mas eu vou para a Europa participar. Se ele sair dos Estados Unidos, ele vai ser preso, porque a Interpol vai ter uma lista vermelha dele. Bem, outro fato importantíssimo foi a continuidade da pressão em cima dos ministros. Eu mesmo escrevi um artigo onde eu dizia, uma semana antes, que eu não acreditava em vista. Todo mundo dizia que ia ter pedido de vista. Por quê? Se você tem um pedido de vista e leva esse julgamento para daqui a 2 meses, se em 2 dias ameaçaram de morte o Flávio Dino, que teve que pedir para a Polícia Federal para investigar, então tudo isso foi favorável para a unidade do Supremo. Ontem foi um dia, eu sou advogado no Supremo, quando eu comecei a advogar no Supremo, nenhum desses ministros aí era ministro Supremo. Eu estou lá há muitos anos. O diabo não é diabo por ser diabo, não é por ser velho. Eu nunca vi o Supremo tão unido. Só vi assim, significativamente. Eu atuei em todos os casos, ou quase todos importantes do Supremo. Foi a primeira vez que, na hora do julgamento,
final do julgamento, estava presente o presidente do Supremo e o decano do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar. No meu ponto de vista, de forma muito correta, simbolicamente significativa, para mostrar que o Poder Judiciário, que é quem sustentou, já falei isso com você mais de uma vez, Florestan, quem sustentou a estabilidade democrática, um poder que eu critico há tantos anos, um poder patrimonialista, racista, misógino, um poder conservador. Eu gosto de dar um exemplo. Abra a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo. São 300 e tantos homens, não tem negro, não tem mulher, de famílias abastadas. É esse poder que sustentou a estabilidade democrática do país. É incrível isso. É, exatamente. Eu já estou louco para voltar a criticar o Supremo. Acho que logo eu vou poder voltar. Entendeu? Muito bom. Mas o fato é esse. É. Então, eu penso que, nesse momento, o Judiciário fez um julgamento histórico sobre esse aspecto. Achei muito importante a presença do Barroso lá, a presença do ministro Gilmar. E acho que tudo isso, a pressão dos Estados Unidos, a pressão desse Eduardo, a pressão interna de parte da imprensa, fez com que o Supremo falasse assim, olha, nós vamos fazer o que nós devemos fazer, que é cumprir a Constituição. Felizmente. Bom, eu sei que você está meio atrasado, mas vou passar para o Léo aí, fazer talvez a última questão. Não era nem perguntar, eu quero, na verdade, em relação ao Cacai, parabenizar, não só você, Cacai, mas todos os integrantes do Prerrogativas, todos os juristas, porque você, assim, é um cara que esteve aqui desde o primeiro dia, né, participando em todas as lives, você, assim, quer dizer, desde o golpe contra Dilma, a prisão ilegal do Lula, a luta para tirar o Lula daquela política, e, enfim, quer dizer, você foi um dos maiores combatentes contra essa figura que é totalmente desclassificada. É verdade. Assim, obrigado, daqui a 200 anos, Cacai, ninguém vai conseguir explicar como esse cara foi presidente da República. Não, eu já não consigo explicar hoje. Pois é, então eu queria só expressar aqui o nosso agradecimento. Querido, nós estamos juntos, é importante isso, que ontem eu estava fazendo um jantar de trabalho, evidentemente, quando começou o julgamento, eu saí e fiquei até de madrugada vendo, e ainda vi no final da noite meu Cruzeiro ganhando de 2-0 do Atlético. Aí foi a felicidade completa. Nosso Cruzeiro, né? Nosso Cruzeiro. Gente, abraço, desculpa, vou ter que voltar para a reunião. Valeu, um grande abraço. Abraço, obrigado bom a vocês. Bom fim de semana aí. Obrigado. Abraço, Tchau. bom fim de semana. Muito bom. Cruzeirense? Eu gosto de dizer que eu sou cruzeiro pelo seguinte, porque meu pai era cruzeiro, então assim, eu não tenho assim, essa paixão clubística, mas eu estou torcendo para o Cruzeiro ser campeão.